Sr. Presidente, o tema da concessão de águas aqui no Concelho de Alenquer tem estado bastante na ordem do dia. Pelas redes sociais tem circulado uma petição, houve uma manifestação de munícipes. De repente, parece que este tema, que andava um pouco adormecido, acordou. Contudo, já desde 2016 que a Águas de Alenquer apresentou junto da Câmara um pedido de reequilíbrio financeiro. Gostaria de que nos dissesse o que é que está em causa relativamente ao que é proposto pela concessionária no que diz respeito a uma possível oneração dos tarifários, ou se porventura a Câmara optar por assumir esse desequilíbrio. Muito bem. Então, no fundo, vou tentar, daquilo que acabou agora de me dizer, separar as várias questões e os vários eventos. Enquadrando, efetivamente, a Câmara, à altura, fez um contrato de concessão, portanto, concessionou as águas, cujo contrato não vou aqui emitir juízos de valor, foi o que foi. Ele foi aprovado pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, portanto, está, no fundo, validado por essas duas forças políticas, até porque eram as duas forças com mais expressão na altura na Câmara, e, portanto, tendo sido aprovado, ele continua em execução. O que se realmente vem reparando é que, e por estudos da DECO e de outras entidades, que as águas de Alenquer, ou a água de Alenquer, é uma das mais caras do país. O que eu queria falar em relação a esse assunto é que tenho sido confrontado algumas vezes com a possibilidade da reversão da concessão. Nós, enfim, estimamos que essa reversão poderia custar 60 milhões de euros, aproximadamente, um bocadinho menos talvez, e eu, portanto, nós Executivo, o atual Executivo, não vai colocar em causa, não é, a sustentabilidade da Câmara, não é, por 60 milhões de euros. Portanto, efetivamente, achamos que isso é colocar em causa a sustentabilidade da Câmara, é poder criar uma situação de ruptura financeira, não é? Fazendo a reversão da concessão. Até porque, no limite, tem que haver aqui um acordo, não é? Porque não há aqui indício nenhum do que quer que seja e, portanto, se nos levassem a tribunal, era natural que o tribunal nos condenasse a continuarmos com a concessão e, portanto, no fundo, era perder um bocadinho de tempo neste processo. Há cerca de 3 anos, o Sr. Presidente disse também numa entrevista ao nosso jornal que, de facto, já teria pensado na hipótese de um resgate da concessão, eventualmente através de um empréstimo bancário, que poderia até nem contribuir para a dívida. Contudo, foi averiguar e verificou que não era possível. Por isso é que, neste momento, a minha posição é que realmente o resgate ou a reversão neste momento é difícil, é complicado fazer esse resgate e essa reversão, por forma a ter essa sustentabilidade e no fundo, enfim, efetuar uma série de investimentos que estão previstos na Câmara em simultâneo. E, portanto, essa questão está fora de questão, digamos. Depois, há aqui, enfim, muito populismo, se é assim que posso dizer, à volta deste assunto. Nós, ou realmente, com responsabilidade, falamos do assunto, vamos ver o que é que podemos fazer, que é aquilo que temos andado a fazer até agora, não é? E, portanto, estamos andado a ver e a trabalhar no sentido de, por um lado, melhorar a questão das condições para o investimento na rede, por outro, vermos também a questão do preço da tarifa, não é? E, portanto, e também, por outro lado, separar no preço da fatura o que é água, o que é saneamento, o que é resíduos, porque as pessoas, quando pagam, olham para a totalidade e não para as parcelas. E, portanto, isso também é importante. E, portanto, são várias ações que podemos fazer, não é, para baixar a tarifa, não é? No que diz respeito aos resíduos, é questão, enfim, de se reciclarmos cada vez mais. Portanto, pagaremos cada vez menos o diferenciado e, portanto, a tarifa poderá baixar, a tarifa da fatura. Na globalidade, se houver mais investimento na rede, também poderá, por contrapartida, aí sim, a tarifa da água poder baixar. Portanto, há aqui várias estratégias que nós temos andado a trabalhar no sentido de, eventualmente,
num futuro a médio e curto prazo, mas mais médio, podermos baixar a fatura da água. Mas como é que se consegue isso, tendo em conta o pedido de reequilíbrio financeiro? Pronto, já ia chegar aí. Por outro lado, segundo o contrato, a concessionária tem a possibilidade de pedir o reequilíbrio financeiro. E, portanto, porquê é que pediram o reequilíbrio financeiro? Pediram por considerar que havia uma expectativa de que com o aeroporto da OTA viria muita gente para o Concelho e, portanto, queria haver cada vez mais contadores, não é? Mais gente a utilizar a água. Por outro lado, tem o problema do calcário, portanto, eles querem ser ressarcidos por um problema que vem de há muitos anos esta parte e que, no fundo, são eles próprios que suportam os encargos da rede associados a este problema do calcário e, portanto, há uma verba que, enfim, foi solicitada às antigas Águas do Oeste no sentido de serem ressarcidos desse valor, embora as Águas do Oeste nunca tenham assumido os tais 383.500 euros, não é? Isso mesmo. Portanto, as Águas do Oeste nunca assumiram essa questão, esse evento, não é? Agora, eles consideram que sim. A própria ERSAR... Não lhes dá muita razão à concessionária, não é? Sim. A própria ERSAR, na altura, ainda não tinha poder vinculativo, mas também fez um parecer que realmente haveria algum problema de calcário e, portanto, deveria haver aqui alguma atenção por parte de quem, enfim, em alta, nos vendia água e, portanto, mas isso nunca foi assumido nem pela própria EPAL, nem pelas Águas do Oeste, agora Águas do Tejo Atlântico. E, portanto, há aqui essa verba, como disse, que está em cima da mesa e que, eventualmente, a Câmara poderá ser sensível a essa questão, considerando, não é, que a água é nossa, é de Alenquer e, portanto, poderá ser sensível... Se a Câmara pagar esta verba, ficará por aqui este pedido de reequilíbrio financeiro? Não, calma. Ou não? Não. Não vão ficar contentes só com isso? Não, vamos ver, esperemos que sim, mas o pedido de reequilíbrio tinha a ver com isso, tinha a ver com o evento calcário na sua globalidade, não é? Porque, no fundo, queriam ser ressarcidos para trás e para a frente de eventuais danos que o calcário pudesse causar. Nós, a esse nível, trabalhámos com a EPAL no sentido de mudar o emissário, de fazer obra para, no fundo, enfim, ter um emissário diferente, portanto, vindo de Castelo de Bode, logo não vai erradicar o calcário daquilo que já existe, mas vai, em termos de futuro, vai, obviamente, minimizar, colmatar esse impacto. E, portanto, também esse evento deixaria de fazer sentido. No que diz respeito aos contadores, efetivamente, criou-se uma expectativa, que não fui eu que a criei, e portanto, mas também é verdade que nos anos de crise houve aqui um decréscimo, mas que nesta altura há um acréscimo. E, portanto, neste momento, há mais gente a viver em Alenquer, há mais contadores e, portanto, desvaloriza o pedido. Já no pedido de aditamento de 2011, a ERSAR colocou uma série de constrangimentos que já indicavam que não ia ser um bom negócio para os municípios, não é? Ao fim e ao cabo, que haveria um acréscimo significativo de encargos com os serviços de água, que não estava claro os desvios superiores a 20%, que a população, de facto, tinha esta tendência de crescimento e a própria compensação às águas do Oeste não estava clara. Portanto, se porventura foi cometido o erro de concessionar o serviço em Alenquer em 2003, em 2011, por parte do seu antecessor, já deveria ter sido aprendido alguma coisa. Certo, então, mas a concessionária considera que teve acesso aos dados que me acabou de dizer, portanto, a concessionária mas a Câmara de Alenquer transigiu com facilidade, é o que dá a entender. Não sei, eu não estava cá nessa altura, isso terá que ser avaliado para quem estava na altura, mas eu penso que se realmente é com base nesses dados que a própria as Águas de Alenquer agora vem solicitar o reequilíbrio, eles sabiam, conheciam os dados, sabiam o que é que estava em causa, o que estava em cima da mesa e, portanto, se na altura chegaram a um acordo em termos de reequilíbrio, o primeiro, não é? É porque quer a Câmara, quer as Águas de Alenquer ficaram confortáveis com o acordo que assinaram e, portanto, enfim, não podem agora vir solicitar, não é? Ou seja, voltar... Ou estamos a contar o tempo a partir daí para a frente, ou então mais para trás,
esse assunto estava encerrado, está concluído, e, portanto, as Águas de Alenquer não podem dizer que desconheciam. Acha que este adiantamento de 2011 a Câmara fez mal, foi coagida, foi... Eu não posso falar de coisas que não participei, que não, enfim, que me passaram ao lado, como se costuma dizer, e, portanto, eu acho que se chegou ao melhor acordo possível, confortável para ambas as partes, quer para a Câmara, quer para a ADA, senão não tinham conseguido, com certeza, chegar a um acordo. E, portanto, penso que, conscientemente, a Câmara e as Águas de Alenquer chegaram a esse acordo em 2011. Agora, 2016, que é desde aí que o reequilíbrio foi pedido, eu desde aí que disse sempre que não estávamos disponíveis para aumentar a tarifa. E, portanto, tínhamos que nos entender em relação a isso. E todas as propostas e contrapropostas que nós fizemos e que depois vinham a proposta, a tarifa estava em cima da mesa, ou o aumento da tarifa estava em cima da mesa. E, portanto, por isso é que se arrastou este tempo todo, ou se tem arrastado este tempo todo, o pedido de reequilíbrio. Eu não vou aumentar a tarifa e, portanto, nós temos que chegar aqui a um consenso, Águas de Alenquer, a Câmara Municipal, no sentido de que ser confortável para ambas as partes, sendo que, à partida, um dos parâmetros, ou um dos pressupostos, é não aumentar a tarifa. Como digo, estou disponível para, de algum modo, ressarcir ou ver de que modo a Câmara pode ajudar as Águas de Alenquer em algum prejuízo que tenham tido por conta do calcário, por exemplo. Agora, aumentar a tarifa não estou disponível. Até porque eles também já cumpriram com o plano de investimentos, não é? Certo. Por aí a Câmara também Certo. não tem muito por... Não. Por isso é que também estamos a trabalhar, como eu lhe digo, estamos a trabalhar na questão da reciclagem para baixar a fatura, mas estamos a trabalhar na questão do saneamento, não é? Ou seja, da requalificação da rede. O que é isto da requalificação da rede? É a possibilidade de termos fundos comunitários para requalificar a rede. Temos uma noção de que poderá custar entre água e saneamento 80 milhões, por aí. E, portanto, considerando que não temos esse dinheiro disponível, portanto, temos que, se houver um eixo, como houve do POSEUR, portanto, de fundos comunitários, para requalificar redes, nós queremos ir por aí. Agora, qual é que é o problema, disso? É que a regra é que tinha que ser pelo menos 150 municípios, não é? E como nós não temos 150 municípios, tínhamos que fazer agregação de subsistemas, não é? E, portanto, na Oeste Sim, estamos a trabalhar nesse sentido, no sentido de ver se podemos criar uma empresa intermunicipal, não é? Para nos associarmos, para participarmos e, no fundo, termos a possibilidade de depois, se houver uma candidatura a fundos comunitários para a requalificação de rede, Alenquer estar presente também e, portanto, ficará da responsabilidade da Câmara esses investimentos e não da responsabilidade das Águas de Alenquer. E, portanto, havendo este investimento, esta requalificação, estamos seguros que, no fundo, com esta hipótese, não é, a tarifa poderá reduzir ligeiramente. Porquê também? Porque, no fundo, nós temos de ter consciência que quando nós concessionamos a água e a água vai para um privado, não é, que vai tudo a custos, os custos diretos, os custos indiretos, e, portanto, também não somos nós que apuramos a tarifa. A tarifa é apurada tendo em conta vários parâmetros, uma folha de Excel, não é, com os custos todos ali debitados, é apurada e é a própria ERSAR, não é, que valida se concorda ou se discorda da tarifa e se discorda qual é a tarifa que efetivamente propõe. Portanto, não é a Câmara, quando se exige que a Câmara tem que baixar a tarifa da água, a Câmara não tem poder para baixar a tarifa da água. Portanto, isso é, mais uma vez, populismo. É desresponsabilizar quem tem esse poder. E, portanto, no fundo, a própria ERSAR, a entidade reguladora, é que tem o poder para baixar ou para subir efetivamente a tarifa, tendo em conta, obviamente, os dados apresentados, que são os custos diretos e indiretos. Admito que, enfim, quando o sistema, o serviço municipalizado está no município, que os custos indiretos sejam diluídos na estrutura da Câmara e, portanto, que esses custos não vão a custos. Digamos, só os diretos é que sejam contabilizados para depois a tarifa. Seja como for, aqui não há essa hipótese, há uma empresa que é concessionada e, portanto, a empresa leva a custos todos os custos inerentes à fatura da água. E, portanto, como eu estava a dizer, se realmente conseguirmos
nos agregar para que 150 mil pessoas possam fazer parte deste novo sistema e, portanto, que possam usufruir efetivamente da requalificação da rede, estamos a trabalhar isso na Oeste Sim no sentido de fazer essa requalificação. Há outra questão que também nos colocam e têm colocado, que é a questão da qualidade da água. Não é verdade, porque a Alenquer tem recebido vários galardões, tem sido distinguido com vários galardões no que diz respeito à qualidade da água e, portanto, enfim, não desconheço, ou pelo menos acho que não é assunto essa questão da qualidade da água, que a água apareça amarela quando há, de facto, uma ruptura, natural, não é? Portanto, a água, quando revém, é natural que apareça ligeiramente amarela, mas aparece aqui e em qualquer parte de Portugal. Agora, isso é uma não questão, quer dizer, porque a água não está sistematicamente amarela, aparece naquela altura em que realmente a ruptura é arranjada, mas depois estabiliza e aparece uma água com qualidade. Sendo certo que esta concessionária, portanto, apresenta todo este conjunto de circunstâncias, contudo, com a extinção da Águas do Oeste e o surgimento do setor da Águas de Lisboa e Val do Tejo, pretendia-se criar uma homogeneidade tarifária no país, com a possibilidade das tarifas descerem no concelho de Alenquer. Não foi isso que aconteceu. E em 2016, com este governo, apareceu a designação dos proveitos garantidos. É uma espécie do regresso dos mínimos, na sua opinião? Sim, é verdade. Portanto, cria-se uma expectativa à volta disso, em que realmente iria haver uma uniformização e, portanto, a Alenquer ganharia com esse processo. Eu não sei depois como é que isso se consubstanciava, porque, no fundo, os custos continuam lá e, portanto, quem é que suportaria esses custos? A empresa, o Estado, a Câmara, enfim. Deixaria de haver um intermediário, não é? Na questão de vender a água. Sim. Ou pelo menos poderia-se... Queria-se criar aquela homogeneidade no país, não é? Eu acho que um dos grandes problemas é o fornecimento de água em alta. Sinceramente, eu penso que se realmente o fornecedor de água em alta baixar ligeiramente a sua tarifa, não é? Isso vai, obviamente, enfim, por escala, vai baixar significativamente depois a água ao município. Isto porquê? Porque se olharmos para uma fatura da EPAL, não é? Em que o que eles cobram em baixa aos municípios de Lisboa e o que eles cobram em alta às águas do Tejo Atlântico e depois por aí fora aos municípios, a diferença é muito grande. É muito grande. E, portanto, isto faz com que realmente, sendo a diferença tão grande, faz com que depois a água seja muito mais cara. E, portanto, se a EPAL, enfim, tivesse uma atenção a esse nível, não é? Portanto, se em vez de cobrar tanto como cobra, em vez de ter, enfim, uma percentagem tão elevada como tem, de 7%, tivesse um bocadinho menos, eu estou convencido que isso iria, de facto, ser... Mas o que é fugido, por exemplo, a municípios como o seu ou o da Zambuja, por estas entidades? Olha, não concessionassem a baixa a privados? Pois, mas a questão... vamos lá ver. Essa questão é uma falsa questão. É a tal questão do populismo. Olha, não concessionado. Pois, mas agora está concessionado e agora há um contrato. E há um contrato, no nosso caso, com mais 15 anos. E, portanto, nós, responsavelmente, não é? Para mim era muito mais fácil. Sim, tem razão, vamos todos. Mas isso depois não leva a lado nenhum. Não há solidariedade pelo que se vê entre estes municípios que não têm concessões privadas. Certo. E o senhor tem este problema, não é? Certo. Tenho todos aqueles que têm concessões, não é? E há algum tipo de equilíbrio que se possa chegar? Ou temos que viver com esta situação? Não, eu acho que não temos que viver. Temos que ir chamando a atenção para este problema. Agora, não podemos é pensar porque alguém, de repente, achou que podia mudar e que pode... E, portanto, vamos ter que mudar, que não é assim, não é? Portanto, eu acho que sim, que temos que ir combatendo, que é o que temos vindo a fazer. De facto, não é em praça pública, é nos sítios certos, é nas reuniões que temos tido, é no trabalho que temos vindo a desenvolver, não é? Para que possamos todos ganhar com o processo, no sentido de baixar a tarifa. Também há um trabalho que ninguém faz,
que é o poupar a água, não é? Porque a gente qualquer dia no planeta não há água, mas ninguém se preocupa com isso. Só que toda a gente se preocupa com a parte financeira, que a parte dos recursos não se preocupam. Mas seja como for, portanto, todos temos que fazer um trabalho no sentido de chamar a atenção, por um lado, para o bem, não é? Para o bem que temos que o preservar, temos que o poupar, e por outro lado, para o custo desse bem. Efetivamente, nós em Alenquer, é dos sítios no país onde é mais caro. Não é o sítio mais caro, há outros sítios mais caros e, portanto, com esta homogeneição, enfim, era bom para Alenquer porque poderia eventualmente baixar ou então os outros teriam que levantar e aí ficávamos todos caros e, portanto, toda a gente ficava calada. Pelos vistos, parece que era assim. O problema aqui é a discrepância, é o desequilíbrio. Portanto, se for tudo caro, não há problema nenhum. Agora, a questão é o desequilíbrio. Pois, quando a ERSAR diz que uma família não deve pagar na conta de água mais do que 2% do seu rendimento, não é o que se passa aqui, de facto. Claro, pois. Com faturas de 40, 50, sai até mais. Certo, mas isso também tem um bocadinho a ver com o despropósito ou a parte despropositada do gasto da água, não é? Mas seja como for, é verdade, mas é a própria ERSAR que valida depois as tarifas, não é? Porque se a ERSAR não concorda com a tarifa, não é? Porque é que a ERSAR então não diz, não, por causa desta questão dos 2%, vamos baixar a tarifa. Mas normalmente a ERSAR é consultada e dá o seu parecer, não decide em última... Não. O parecer da ERSAR é vinculativo. Até agora não era vinculativo. Agora é vinculativo. Portanto, o que a ERSAR decidir tem que ser implementado. Não há outra hipótese. Portanto, até 2 anos atrás, mais ou menos, o parecer da ERSAR era um parecer. Agora é vinculativo. Portanto, o que a ERSAR decidir é assim que se tem que ser implementado. E, portanto, se a ERSAR decidir que, de facto, o preço é excessivo em Alenquer, então que diga qual é o valor adequado e que mande implementar. Quais são o ponto de situação dos investimentos em alta no Conselho por parte destas empresas que têm surgido por via da verticalização do setor? Então, em alta, no fundo está a EPAL a fazer a tal alteração da origem da água do reservatório da Vela Alta e, portanto, fazendo esta alteração, fica colmatada, ou pelo menos minimizada, a questão do calcário, não é? E isso é muito importante. Depois, em baixa, as águas de Tejo Atlântico estão a fazer algumas intervenções nas hectares, não é? E, portanto, há algum investimento proposto, quer pela EPAL, quer pelas águas do Tejo Atlântico, e pela própria ADA, que todos os anos apresenta um plano de investimentos. Não é um plano de investimentos muito musculado, como já foi dito, é mais no sentido de requalificação, enfim, da rede, portanto, das rupturas. Sim. Foi-lhe apresentado algum valor para além destes 22,3 milhões de euros de investimentos a mais por parte da empresa? Não, portanto, não. O valor é esse que está, foi o que na altura foi acordado, foi assinado e, portanto... Estes esforços acionistas que a empresa tem sofrido nos últimos anos, é-lhe dito que a situação estava bastante periclitante a nível financeiro, até porque recentemente apresentaram um lucro de 1 milhão de euros, as pessoas podem ficar sem perceber, não é? Um leigo pode ficar sem perceber a necessidade deste reequilíbrio. Sim, mas isso tem a ver com, no fundo, a estratégia da própria empresa, não é? Portanto, é uma empresa privada, portanto, tem de facto esse lucro, 900 e tal mil euros. Na perspectiva deles, tem vindo a baixar o lucro, portanto, as contas assim o indicam, que efetivamente já tiveram anos em que tiveram mais lucro do que este ano. E, portanto, eu acho que o pedido de reequilíbrio é um bocadinho por via da possibilidade de o pedirem e, enfim, enquanto empresa, quererem ter o maior lucro possível da própria empresa. E, portanto, para mim, nós temos que ouvir a proposta e depois temos que apresentar contrapropostas. Portanto, eu não levo a mal daquilo que apresentam. Agora, não posso é deixar de defender aquilo que é dinheiros públicos, política pública e o dinheiro de toda a gente. E, portanto, obviamente, e no limite, se não chegarmos a um acordo, vamos todos parar ao tribunal e aí será dirimido os vários argumentos e depois logo se vê. Mas eu estou em crer que vamos chegar a um acordo, ainda até ao final do ano, no sentido de fecharmos o reequilíbrio e
partido sempre deste parâmetro base, que é o não aumento da tarifa. E, portanto... Vários municípios têm pedido auditorias às concessionárias, normalmente novos presidentes de Câmara que têm sido eleitos nos últimos anos. Temos o exemplo, por exemplo, do Cartacho. Aqui em Alenquer, apesar de todas as controvérsias, a concessão está clara para si? Sim, penso que sim. Estamos a falar, aparentemente, com pessoas que não terão aqui outra... Não me parece que haja qualquer questão em termos de desconfiança das contas e daquilo que se processa em termos de relação entre duas entidades. E, portanto, para mim não faz sentido estar a pedir a auditoria. Portanto, eu penso que as coisas estão nesse campo pacificadas. Quer dizer, tanto que... Quando o senhor pede dados, a empresa mostra os dados todos que o senhor pretende? Sim, e as contas todos os anos apresentam o seu relatório de contas e, portanto, eles percebem-se. Acho que não é por aí. Acho que nesse sentido não sentimos a necessidade de pedir uma auditoria porque desconfiamos de algum valor. Portanto, há uma relação institucional saudável para que, quando pedimos dados, eles nos dão os dados e quando nós, temos dúvidas, pedimos esclarecimentos, eles esclarecem, portanto não há qualquer questão. Acha que este pedido de reequilíbrio também vem um pouco no sentido de que só faltam 15 anos e a empresa quererá forçar o máximo de lucro possível nestes últimos anos, tendo em conta que possivelmente poderá não ser revalidado um novo contrato? Admito que sim, mas isso é uma questão, mais uma vez, cada um faz o seu papel. Eles fazem o papel deles e nós o nosso. Mais uma vez, eu tenho que defender o dinheiro público, a política pública e, portanto, independentemente do pedido deles, e por isso é que ainda não despachámos o pedido de reequilíbrio, independentemente do pedido, eu tenho que olhar com responsabilidade para esse pedido e, de facto, decidir com responsabilidade até onde é que nós podemos ir e até onde é que eu acho que, ou achamos que, aquele pedido faz sentido ou não faz sentido. E, portanto, havia ali muitos eventos que não faziam de todo sentido nenhum e, por isso, nós apresentámos uma contraproposta, refutámos a proposta deles e, portanto, temos andado em negociações nesse sentido. Eu penso que até ao fim do ano, como disse, nós conseguimos... Eles têm acolhido bem as propostas da Câmara? Sim, penso que sim, até porque, vamos lá ver, nós temos feito este processo com uma consultadoria de um professor do Instituto Superior Técnico que está habituadíssimo a estes processos e, portanto, ele tem sido uma mais-valia para nós e, por isso, tem sido com a colaboração dele que nós temos feito as nossas contrapropostas e os dados são analisados por ele e, portanto, não há aqui, grandes alterações quando nós apresentamos a nossa contraproposta. Portanto, as Águas de Alenquer percebem qual é o nosso ponto de vista e, portanto, não tem colocado. Nunca chegaram a falar numa percentagem de aumento específica, tendo em conta o desequilíbrio? Não, nunca foi falado numa percentagem. Não é? Foi feito o pedido de um aumento para fazer face, não é? Nós aqui, no fundo, não temos grandes alternativas. Quando realmente queremos reequilibrar qualquer coisa financeiramente, alguém tem que pagar esse reequilíbrio, não é? Portanto, para eles, a maneira mais fácil era ir à tarifa e, portanto, pagávamos todos. Só que para nós não é essa, de facto, a alternativa e por isso é que recusamos sempre essa proposta e temos vindo a trabalhar os números no sentido de eles perceberem que havia ali muitos números que estavam fora de contexto, nomeadamente a questão do calcário para o futuro e, portanto, eles têm, de facto, recebido as nossas propostas e têm refletido e eu penso que, mais uma vez, até ao fim do ano a gente vai se conseguir entender e vamos conseguir nos entender sem aumentar a tarifa. Sr. Presidente, mas todo este contexto, portanto, já apresentaram alguma vez uma estrutura de prejuízos quanto é para pedir o reequilíbrio ou é só uma questão de quererem mais lucro do que aquilo que têm? Não, foi com base em alguma coisa, não é? Não pode dizer assim, olha, só porque queremos mais dinheiro, agora estamos a pedir reequilíbrio. Portanto, como eu lhe digo, o reequilíbrio está sustentado em dois eventos. Um é nos tais 300 e tal mil euros que no fundo querem ser ressarcidos pelo calcário, aquilo que eles consideram que foi prejuízo, e por outro lado a questão dos contadores, não é? Portanto, havia uma expectativa de um aumento significativo de pessoas com a questão do aeroporto da OTA, etc., e que não,
perceberam mas que não... pelo que percebo, essa população não está muito... São cerca só de menos 3.269 pessoas relativamente ao que eles pediram face aos censos de 2011. Portanto, quer dizer que tem que arranjar outra metodologia, outra estratégia, não é? Porque realmente em termos de população... A população poderá não estar exatamente naquele número, mas não está muito aquém. Se nós nos contextualizarmos em 2016, não é? Eles estavam a trabalhar com dados anteriores, 2015, 2014, e realmente nessa altura se calhar ainda eram dados prematuros, dados daquela altura da crise, não é? Neste momento isso não faz sentido, portanto, por isso é que o facto de termos também adiado a decisão do reequilíbrio fez com que mais população se sediasse em Alenquer, mais contadores tenham sido solicitados. E, portanto, nós temos essa contabilização feita, e eles próprios nos apresentam nas contas, no fundo, que há mais gente a utilizar a água de Alenquer. E, portanto, não faz sentido, neste momento, aquele pedido de reequilíbrio que foi feito em 2016. E por isso é que eu estou convencido que até ao fim do ano vamos chegar aqui a um consenso, porque realmente eles vão-se aperceber, ou perceberam-se, ou já se aperceberam, que realmente há mais gente a utilizar a água, há mais contadores, e portanto que aquele evento... Esta nova proposta de 2018, houve algumas nuances? Houve, baixou, enfim, continuava a haver um aumento de tarifa, mas já não era tão significativo quanto o de 2016. Seja como for, ainda havia ali dados que eram estimativas, que não fazia sentido e, portanto, o que combatemos enquanto contraproposta é que realmente eles não podiam estimar os dados que lá estavam e, portanto, e nós combatemos esses dados, contrapusemos e, portanto, eu acho que, enfim, esses 300 e tal mil euros não temos outra forma de dar a volta, porque foi um valor apurado e foi um valor que em 2011 ficou consignado e, enfim, ficou apurado porque era esse o valor. Agora, outros valores são difíceis de provar e, portanto, por isso é que nós achamos que realmente esse valor pode ser devido, todos os outros são estimativas e, portanto, não estamos em querer, e eu já lhes disse isso enquanto entidade, que realmente querem privados, querem empresas, não é? Os contadores têm aumentado, portanto, há cada vez mais gente a viver em Alenquer e há mais empresas a consumir água. E, portanto, não faz sentido o que eles chamam de decréscimo dos caudais. Portanto, realmente as pessoas continuam a consumir água e, por isso, aqueles valores não são... A questão da taxa de resíduos sólidos urbanos, que, de facto, em 2015 já se previa este aumento. Nós temos aqui, por exemplo, a Ecolsíria acabou de adaptar a questão do porta a porta, o município de Alenquer estando integrado numa organização maior como a Valor Sul, o que é que falta para de facto se poder dar esta mudança de paradigma e com a possível desoneração na fatura da água? Olha, o que falta, nós no fundo, o que estamos a fazer, ou o que estamos a tentar fazer são projetos tipo também, não é? Aplicar em determinada zona para perceber se funciona ou não funciona e depois aplicar na generalidade do Conselho, ou pelo menos de uma parte do Conselho. Já sugerimos, enfim, aloteamentos com alguma expressão aqui em Alenquer, no sentido de poder implementar isso. Há uns que estão a equacionar, há outros que nos disseram de todo que não, e, portanto, estamos a ver como é que podemos... Há pessoas que não querem? Não querem porque isso dá muito trabalho, porque, no fundo, o porta a porta... Tem que haver um cuidado da própria pessoa, de colocar o seu lixo e depois de se contabilizar esse lixo e, portanto, as pessoas, ou por um lado, pelo trabalho que dá, ou por outro, pelo lixo que consomem, porque isso depois diluído por muita gente, é uma coisa. Outra coisa é eu ter que pagar o meu próprio lixo. E, portanto, há pessoas que não querem esse tipo de experiência. Eu acho que nós, em Portugal, ainda estamos muito longe da responsabilização da cidadania no que diz respeito a estes bens naturais e ao próprio lixo, não é? Portanto, parece que o lixo é sempre para os outros. Nós, de facto, fazemos lixo, mas não assumimos o nosso próprio lixo. Despachamos o problema para os outros. Se não veja-se, por exemplo, a questão dos caixotes, não é? Portanto, toda a gente quer um caixote
mas ninguém quer à sua porta, quer por ali, não é? E, portanto, se for à porta do vizinho, melhor, porque assim não tenho o problema dos maus cheiros, do lixo, mas tenho ali suficientemente perto para eu poder lá despejar o meu lixo. E, portanto, há aqui ainda uma relação muito acentuada da cidadania, da falta dela no que diz respeito a esta questão do lixo e, portanto, eu acho que temos que trabalhar muito na educação, enfim, nesta questão dos resíduos sólidos urbanos, porque é um problema que cada vez temos mais, não é? E que realmente as pessoas pensam que é problema dos outros, que não é nosso problema. E, portanto, é pena que realmente não tenha havido já desses loteamentos, a dizer que sim, para que nós pudéssemos efetivamente testar. Mas houve alguns que estavam disponíveis? Quer dizer, há sempre pessoas disponíveis e outras não, não é? Portanto, isso depois tem que ser com base na administração do condomínio, que tem que falar com os condóminos. São sempre processos muito demorados, até conseguir reunir as pessoas quase todas, porque se for um condomínio com muita gente, vai que nem sei se 1% das reuniões, e portanto isso às vezes é difícil de implementar qualquer sistema sem a anuência, pelo menos, da maioria das pessoas. E portanto, mas estamos a trabalhar nesse sentido, no sentido de fazer projetos tipo de recolha do porta a porta, para que depois, enfim, cada um pague o seu próprio lixo e portanto desonere de facto a fatura final que tem a água, o saneamento e os resíduos. A oposição PSD e CDS apresentou também um ponto de partida relativamente a todo este dossiê, que acabou por a proposta não passar. Foi também por questões políticas? Não, foi porque, de facto, temos uma comissão na Assembleia Municipal que está a trabalhar nesse dossiê e, portanto, não fazia sentido, estando eles presentes também nessa comissão, não fazia sentido, era extemporâneo aquela proposta. Portanto, depois da comissão, ouvir as Águas de Alenquer, a Câmara e o trem, não sei quem é que eles pretendem ouvir mais, hão de emitir um relatório e aí sim ver se há o que é que eles sugerem enquanto solução. E, portanto, foi nesse sentido. Eu penso que a proposta do PSD-CDS era muito na base dos investimentos, o caminho ser por aí, não é? De, havendo investimento, havendo o estar em escala uns com os outros, isso desonerava, obviamente, a tarifa. E, portanto, penso que é capaz da Comissão chegar a essa conclusão. Mas seja como for, quer dizer, está toda a gente a trabalhar ao mesmo tempo, portanto, se a Comissão está a trabalhar, onde está presente também o PSD, eu penso que... Muito bem, também tem sido falado os erros de leitura de contadores por parte da concessionária, muitas pessoas a queixarem-se, o Sr. Presidente, na conversa com eles, faz transmitir isto. Certo. O que é dito? Até porque às vezes são acusados de não ter um tratamento muito claro no tratamento com o município. O que lhes tenho dito é que realmente eles têm que ter cuidado a esse nível, não é? No atendimento às pessoas e, de facto, se há discrepâncias, têm que ter cuidado com essas discrepâncias. Da monitorização que temos feito, não nos temos apercebido, enfim, em escala, não é? Pode haver um ou outro caso que depois é minimizado, é ultrapassado, é resolvido. Agora, em escala, não nos parece que isso aconteça. Seja como for, eu acho que, enfim, é uma chamada de atenção para eles próprios perceberem se internamente eles estão a funcionar bem ou não estão a funcionar bem, não é? E por isso nós temos chamado a atenção nesse sentido. Mas esses erros também? Enfim, a gente sabe que toda a gente comete erros, não vale a pena estarmos aqui a pensar que somos todos perfeitos. E, portanto, eu estou convencido que quando eles os cometem, que os resolvem, e há situações em que realmente são as próprias pessoas que empolam, que, enfim, tentam de algum modo subverter aquilo que é o razoável e, portanto, depois queixam-se no sentido de ver se pega, não é? Mas eu acho que há um pouco de tudo. Também haverá municípios com razão, não é? Certo, obviamente que sim, concordo que sim. Não, como digo, nós não somos todos perfeitos, portanto, admito que a própria concessionária tenha questões que tem que resolver, nomeadamente no atendimento, porque quem está à frente no atendimento são pessoas e, portanto, se as pessoas tiverem um dia mal dispostas, é natural que também respondam mal e, portanto, logo leva, enfim, nestes assuntos tão sensíveis, leva depois a empolar o problema. E, portanto, é isso que a concessionária tem que corrigir e tem que
o município não tem nada a ver se o outro lado está mal disposto ou está bem disposto, só tem que ser profissional. E, portanto, a empresa tem que corrigir essas assimetrias, esses casos mais complexos. E isso nós temos chamado a atenção e, portanto, quando realmente temos uma reclamação, chamamos a atenção e, portanto, a empresa normalmente responde, tem respondido sempre, não é? Se temos razão ou se não temos, se vão corrigir, se não vão corrigir e, portanto, normalmente respondem sempre, mas às vezes dão-nos razão, outras vezes nem por isso. Sr. Presidente, só mesmo para terminar, e tendo em conta o facto desta questão estar mais do que na ordem do dia, o que é que pode dizer aos munícipes, às pessoas, no sentido, já disse que não vai anuir num aumento tarifário por parte da concessionária, quanto a descer algum tipo de... Quanto a descer, é muito complicado. Vamos ver, como eu disse desde o princípio, estamos a trabalhar nesse sentido, na orla dos investimentos, para que se houver investimentos da nossa parte, com a ajuda dos fundos comunitários ou não, mas se fosse com a ajuda melhor, que possa, de facto, isso ser versado na tarifa, para que a tarifa possa ser reduzida. Agora, eu não posso... A concessionária já equacionou essa possibilidade de baixar a tarifa se for a Câmara, portanto, a movimentar-se no sentido dos fundos comunitários? Silvia, a questão aqui não há uma questão de ser equacionada ou deixar de ser. Como eu disse, a tarifa é apurada tendo em conta os custos, diretos e indiretos. Portanto, se houver custos que não são custos, não é? Logo... por exemplo, a questão do investimento, logo deixa de ser custo e, portanto, há menos custo, logo a tarifa pode ser reduzida. Eu vejo isso nesta equação e, portanto, estou convencido que se nós fizermos essa proposta, em termos de sermos nós a fazer um investimento, não é? E que realmente esse investimento seja na requalificação da totalidade da rede ou de parte da rede, estou convencido que não há aqui outra forma se não baixar ou reduzir a tarifa. Agora, temos andado a trabalhar nesse sentido. Não dá para ser de um dia para o outro, não é? E quando nos acusam de que desde 2013 não fizemos nada, não é verdade, temos feito algumas coisas. Agora, não fizemos nada no sentido de baixar a tarifa, mas já fizemos no sentido de não a aumentar. E, portanto, isto tudo vale o que vale, as pessoas têm todo o direito em fazer caminhadas, e, portanto, mas temos que ter conta na responsabilidade e na expectativa que queremos nos outros, não é? E, portanto, quando nós nos propomos, temos um desígnio e que esse desígnio é só porque sim, às vezes corre mal e, portanto, enfim, podemos não descalar e ir até ao fim nesse processo, mas criar uma falsa expectativa nas pessoas que não está correto. Pois, quando se diz que uma possível reversão da concessão é de facto um ónus que seria imenso para o município, até nesse aspecto a oposição está de acordo. Certo, e portanto a questão é, as pessoas que sugerem isso não têm noção do que é que estão a sugerir e o que é que isso implica, quais são as consequências disso em termos futuros, não é? E portanto, eu já expliquei a um grupo de pessoas aqui no meu gabinete em relação a isso. Portanto, eu pedi às pessoas para virem, para lhes explicar a conversa que eu estou a ter consigo, já tive com essas pessoas. Portanto, já dei a cara pelo problema, já lhes expliquei. Agora, as pessoas ou querem entender ou não querem entender, não é? Pelos vistos, não quiseram entender. E, portanto, não querendo entender, pronto, farão aquilo que... Mas também é positivo que esta questão esteja na ordem do dia, que as pessoas se manifestem contra uma questão, portanto, contra a discrepância de preços, porventura, praticados em conselhos até... Não tenho nada contra isso, portanto, eu acho que sim, as pessoas sentem-se... Agora, temos é que cada um tem o seu sítio para se manifestar, passa a expressão, em relação a este assunto. Eu, enquanto Presidente da Câmara, é nas entidades, nas instituições, em que tem que fazer valer, no fundo, aquilo que a Câmara quer para os seus munícipes. Os munícipes, depois, será na rua, será enfim, nas assembleias, nas reuniões de Câmara, e, portanto, nós estaremos cá para responder e para, de algum modo, acompanhar. Agora, não posso enfim, ir por aí fora e criar, e isso é uma coisa que me incomoda, que é criar falsas expectativas, comprometer-me com coisas que depois podem não acontecer, e, portanto, disso nunca me podem acusar. Portanto, dizer assim, vai baixar a tarifa, não sei. O que eu sei é que não vou aumentar, pelo menos enquanto eu aqui estiver. Agora, baixar, eu gostaria,
porque eu também sou município de Alenquer e também pago a água, não é? E ainda por cima estou numa zona onde há rupturas sucessivas que é no carregado. Agora, portanto, sou uma das pessoas que, efetivamente, porque às vezes dizem, se fosse para o Presidente isto já não estava a acontecer. Não, eu também pago água e também tenho muitas rupturas, até tenho mais do que noutros sítios. Não é? Mas, seja como for, nós temos vindo a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade do serviço e no sentido de realmente não aumentar a tarifa e esperemos que num futuro que a possamos vir a reduzir. Que seja por, enfim, uma lei em que realmente haja uma homogeneização da tarifa ou por outro, pela questão dos investimentos, como eu já acabei de dizer, ao haver mais investimento logo baixa o custo. Não sei, há aqui várias alternativas que temos vindo a trabalhar e, portanto, esperemos que consigamos, de facto, chegar a bom porto e que consigamos melhorar esta questão que é o fornecimento da água e a concessão da água que foi concessionada e que agora não há nada a fazer, temos que esperar que realmente acabe, a não ser que a empresa assim queira chegar aqui a um acordo, mas não chegando, temos que esperar pelo o fim da concessão, não temos outra alternativa. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigada por esta entrevista que nos concedeu. Muito obrigado.